Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Terça-feira, 28 de janeiro de 2025. Começa agora o Jornal Câmara Notícia. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe. Mande a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto no 978293776. Ou você tem a opção de enviar esta mensagem pelo QR Code. Com a câmera do seu celular apontada, já aparece uma mensagem na sua tela. O WhatsApp da TV Câmara Campinas você aperta e pode enviar o seu elogio e uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa. Confira a partir de agora os destaques de hoje. O vereador Nelson Osseri protocola projeto de lei para criar rede de proteção, com orientação a alunos, pais e responsáveis sobre malefícios de músicas com apologia a crime, uso de drogas e pornografia. Câmara Integrada, programa que reforça os vínculos entre servidores e proporciona um clima organizacional positivo, comemora os aniversariantes de janeiro. Operação Altas Temperaturas aumenta a distribuição de água à população em situação de rua. E Secretaria de Saúde de Campinas continua com os mutirões de combate à dengue, visitando os bairros com maior ocorrência de casos e emitindo alertas para a população. As inscrições para os convocados da primeira lista que foram aprovados na Unicamp têm até hoje, terça-feira, para fazerem a matrícula. Ainda dá tempo, hein? E se você fez o vestibular para a universidade, fique atento, porque pode surgir uma nova chance. Então eu aciono agora a repórter Carla Mendro, que tem as informações. Seja bem-vinda, Carla. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos. É isso mesmo, último dia de matrícula, mas ainda tem aí o resto da tarde para que os convocados façam essa matrícula e não percam, porque é um momento muito importante, né? A Juliana está aqui do meu lado, vai esclarecer, orientar aí os convocados dessa primeira lista. Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos. É um momento extremamente importante e de muita atenção, né, para esses primeiros convocados desta primeira lista. Então, assim, hoje é o último dia e não tem exceção. Não tem exceção, né? Boa tarde a todos. A gente não pode abrir essa exceção porque o calendário de matrículas e chamadas, ele é bem seguido, né? A gente depende dessas matrículas para saber quem e quantas pessoas a gente precisa convocar depois. Então, reforçando, hoje termina, né, 5 horas, e tem muita gente que pergunta, eu não consegui, às 5 horas, pode abrir um pouco depois? Não, a gente precisa encerrar, porque nós precisamos trabalhar com esses dados, né? Então, essa data foi amplamente divulgada, desde que o candidato e a candidata faz inscrição lá em agosto, né? A gente divulga esse calendário, o manual do candidato, que é já com todas essas datas para a pessoa se programar. Então, não tem como abrir exceção. E um passo importante também, uma informação importante, é que essa inscrição é feita 100% online, né? Isso, é tudo pela internet, né? Apesar de ser um processo simples, que é ali pela internet, é preciso bastante atenção aos detalhes, né? Então, primeira coisa, onde está esse link? O link está na mesma página que a pessoa fez a inscrição no vestibular, que é a página da Comissão de Vestibulares, né? Que é Conveste Unicamp BR. Lá tem o link da matrícula que vai direcionar para um outro site que é da diretoria acadêmica, que é quem cuida dos alunos da graduação, da pós-graduação. Bem, nós colocamos esse ano muita informação para ajudar os candidatos a fazerem essa matrícula, né? Como tutoriais, como é que eu subo um documento, como é que tem que ser a foto, e depois disso onde eu clico. Então tem o tutorial, né? A DAC preparou esse material, tem as orientações gerais de matrícula, e tem uma coisa muito legal também, que a DAC, essa diretoria acadêmica, ela vai fazer plantões no Google Meet, para tirar as dúvidas ali na hora que o pessoal estiver realizando a matrícula. Então, o link do Meet está
ali no site da Conveste, né? E é só o candidato, ficou com alguma dúvida? Ele acessa ali, já tira na hora, já completa a sua matrícula, que é para não perder. São mais de 2.000 convocados, né? 2.574 candidatos no vestibular, 365 candidatos na modalidade Enem Unicamp e tem 122 candidatos para as vagas olímpicas. Isso é bem interessante falar sobre essas vagas, né? Já faz alguns anos, né, que nós temos várias modalidades de ingresso. Então, antigamente era só o vestibular, hoje em dia a gente tem aí um programa de inclusão, né, para olhar para diferentes perfis de estudantes e trazê-los para a Unicamp. Um deles é esse de vagas olímpicas. Como é que funciona, né? Ele é totalmente voltado àqueles estudantes que fizeram aquelas Olimpíadas de Conhecimento Científico, por exemplo, Olimpíada de História, Olimpíada Brasileira de Matemática, a Internacional de Física. A gente aceita várias competições, tanto nacionais como internacionais. Só que os estudantes precisam ser medalhistas. Prata, bronze ou ouro, mas eles precisam comprovar que receberam essa medalha porque eles são os melhores, né? Os mais bem classificados aí. E aí não faz vestibular, pode ingressar só com a medalha. Tem um outro ponto também que é a segunda opção, né? Que é normal, todo mundo que presta vestibular tem ali a primeira opção, mas faz a segunda, a terceira. Esses que têm a segunda opção, já tem alguma orientação para eles? Sim, é importante então ficar atento, porque se você está sendo convocada ou convocado para esse curso que era a sua segunda opção, você tem 3 alternativas no momento da matrícula online. Então é importante chamar atenção para isso. Uma alternativa é você dizer, eu estou satisfeito com essa vaga de segunda opção, nem quero mais a minha primeira, né? A inscrição foi feita lá em agosto, já mudei de ideia, tem que pensar direitinho, mas se for isso, já desiste, a gente não convoca mais para a primeira, garante ali a segunda opção. Não, olha, eu estou na dúvida, eu vou garantir essa segunda opção, mas eu gostaria de ficar esperando, aguardando um remanejamento. Tem como? Sim. Tem como. Ele vai indicar na hora da matrícula, né? E aí a gente pode, se tiver chance, convocar ainda para a primeira opção. Ou não vai fazer essa matrícula online, a gente entende que ele não quer essa segunda opção de jeito nenhum e ele fica acompanhando as listas para a gente poder convocar para a primeira, se for o caso. Quem não foi chamado para essa primeira lista de convocação, parece que ainda tem uma chance, né? Porque no dia 3 de fevereiro teremos mais uma lista de convocados. Isso, no dia 3 é a segunda chamada, né? Para todas essas modalidades, vestibular, Enem Unicamp, vagas olímpicas. E a gente está prevendo até 8 chamadas no vestibular. 8 chamadas. E nas vagas olímpicas e no Enem Unicamp, até 5 chamadas. Pode parecer um pouquinho estranho, mas é porque são candidatos muito bem preparados e que passam em várias outras universidades públicas, grandes universidades, e acabam escolhendo, e a gente não pode ficar, né, com essas vagas sobrando, então a gente vai convocando conforme forem preenchendo as matrículas. Então o pessoal tem que ficar atento aí ao site da Conveste, né, e ir acompanhando esse calendário. É importante a gente ressaltar mais uma vez para o público de casa, né, Gabriel? A professora reforça aqui, né? Hoje é o último dia para essa primeira lista de convocados, né? E vai até que horas? Olha, até às 5 da tarde, pessoal, não deixe aí para a última hora, né? A gente não quer que você, que foi aprovado aqui na Unicamp, perca essa vaga por conta dessa matrícula, né? Então é isso. Muito obrigada, professora. Agradeço a você também e volto com você no estúdio, Gabriel. Tá certo, muito obrigado a Carla Mendro e também a Juliana San João, que foi a minha professora lá na PUC Campinas e agora também é assessora da Conveste. Quero agradecer a disponibilidade do tempo, foi ótima revê-la e também pelas informações aqui para os nossos telespectadores e, claro, os estudantes que estão aí na expectativa. Bom, a gente segue com as notícias da Metrópole, porque a Secretaria de Serviços Públicos aqui da Prefeitura de Campinas iniciou o plantio de novas árvores no centro de convivência. Foram 18 árvores na Praça Imprensa Fluminense e em 4 pequenas praças ao redor. Essas novas árvores estão substituindo as que foram retiradas entre 15 e 17 de janeiro, com potencial risco de queda após uma avaliação técnica de serviços públicos e também da Defesa Civil. As outras árvores do local passaram por poda.
Bom, a gente segue aqui com o Jornal Câmara Notícia e olha só, hein? Acompanhe agora a Operação Altas Temperaturas, que aumentou a distribuição de água à população em situação de rua. Uma parceria entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social e a Sanasa deram início à Operação Altas Temperaturas, que distribui água e oferta acolhimento à população em situação de rua em dias de calor intenso. A Secretaria está sempre muito sintonizada com a Defesa Civil. Então, quando recebemos os alertas de que a temperatura está mais alta, assim como recebemos alertas de chuva, nossa equipe se prepara para se houver alguma ocorrência. Quando recebemos o alerta das altas temperaturas, tomamos a iniciativa de ampliar o número de água e também de ofertar cada vez mais, conversando com as pessoas, o espaço para banho, para fazer sua higiene, para que eles possam ser acolhidos aqui no Centro Pop 2, que é pertinho da região central. O SOS Rua é responsável pelo contato com a população em situação de rua. Durante todo o ano, percorrem o centro e a região da cidade de Campinas, oferecendo abrigo e serviços públicos. A Sanasa já fornecia 900 copos de água por semana. Para este mês, passou a oferecer 1.200. Ed Polo e Natasha costumam circular pela região central e são beneficiários do serviço. Eu bebo bastante água. Bebo água, o consultório de rua dá aquelas águas geladinhas. E quando está muito quente, eu vou lá na prefeitura pegar água para mim beber. É triste onde a gente mais sofre, né? A água, querendo ou não, sem água, a gente não vive. Eles têm não só acesso à refeição, mas espaço para fazer sua higiene. Aqui no Centro Pop eles podem até lavar suas roupas, além do convívio. Tem assistência social, psicólogo, área de convivência. Então é importante dizer, não é que ampliamos e estamos ofertando o copo de água. É mais do que isso. É trazer dignidade, é garantia de direitos junto com a equipe de abordagem. A Secretaria de Saúde de Campinas continua com os mutirões de combate à dengue, visitando os bairros com maior ocorrência de casos e emitindo alertas para a população. Os agentes de saúde nem sempre conseguem falar com os moradores, mas quando dá certo, é possível tirar as dúvidas, avaliar potenciais criadouros, além de receber a nebulização para eliminar o mosquito adulto. A Secretaria de Saúde de Campinas publicou na última quinta-feira a 3ª edição do Alerta de Arboviroses em 2025. A gente está programando a emissão de alertas semanais, então para esses bairros onde a gente está intensificando as ações, a gente está indo com a empresa contratada, né, com os agentes da contratada ou mesmo do poder público para o combate ao mosquito. E esses alertas, eles trazem para a população a informação de quais os locais essas ações estão acontecendo e onde, então, consequentemente, a gente está tendo uma maior importância para a transmissão da doença. Os alertas pretendem manter a população em constante vigília contra os criadouros, já que nesta época o mosquito tem mais chance de se reproduzir. Desde o ano passado a gente continua com casos acima do esperado e o número agora ele tende a subir, né? A gente chega no período sazonal da dengue, que é o período onde ocorre a maior parte dos casos. O número ele aumenta exponencialmente de fevereiro até maio ali, então a curva, o pico é geralmente em abril, né, o pico de transmissão. Então esse é o período em que a gente precisa intensificar ainda mais os nossos cuidados, porque é o período onde ocorre a maior parte da transmissão de casos. Os agentes de saúde contratados estão visitando os lares em mutirão. A gente tem agentes, então, todos os dias, de segunda a sexta-feira, alguns sábados também com mutirão, com alguma ação específica, visitando as casas da população. Essas visitas, elas visam, então, o controle de criadouros, então foco de água parada, que pode ser um criadouro para o mosquito, ou mesmo a aplicação de inseticidas que matam um mosquito adulto que está transmitindo ali. Esses agentes contratados ou do poder público, eles orientam a população de quais as melhores formas de combater o mosquito. Embora o relatório parcial da ação de alerta registrou 52% de falta de acesso aos lares por ausência ou negativa dos moradores, no bairro Vila Rica, as pessoas abraçaram a ação. Eu considero muito importante porque a gente tem visto aí muitos casos de dengue, as pessoas passando mal, ficando doentes. E realmente é uma situação perigosa. Para mim, eu acho muito importante que é uma prevenção e evita com que a gente passe por essa situação difícil. Eu faço vistorias nas calhas, nas caixas d'água, eu não deixo nada
exposta ao tempo, né? E procuro evitar. A minha parte eu me esforço para fazer. A gente já tem visto sempre essa equipe, não é a primeira vez que passa, então a gente está aberto. Em caso de dúvida sobre a identidade dos agentes, se eles realmente são os contratados pela Prefeitura, os munícipes podem ligar no 156 de segunda a sexta e no 199 na Defesa Civil aos feriados e finais de semana. Eu já tive 2 vezes, eu sei quanto essa doença é perigosa e eu tomo o máximo de cuidado. Eu tenho tartaruga em casa, mas eu limpo a água todo dia. Acho que eu estou fazendo a minha parte, né? A luta contra a dengue, ela se baseia na luta contra o mosquito que transmite. Então, é papel nosso como população, além do poder público, fazer a nossa parte. Então, aquela checagem semanal, 10 minutinhos por semana, fazer aquela vistoria no seu ambiente domiciliar, procurar qualquer foco de água parada é muito importante, porque interromper o ciclo do mosquito a cada 7 dias faz com que diminua, então, o nascimento de novos mosquitos. Vamos com as notícias do Legislativo, porque projeto de lei protocolado pelo vereador Nelson Osseri quer a criação do programa Rede de Proteção. O vereador Nelson Osseri protocolou projeto de lei na Câmara Municipal para criar em Campinas o programa Rede de Proteção, com o objetivo de orientar os alunos da rede municipal de ensino sobre os malefícios de músicas com letras que façam apologia ao crime, ao uso de drogas e à pornografia. A Rede de Proteção, que é um projeto de nossa autoria, ele vem no sentido de trazer segurança para os pais, segurança para os alunos e também para os professores. Eu acho que a educação municipal ela precisa pender para o lado de fato da educação. E nós não estamos com esse projeto de maneira alguma proibindo nenhum estilo musical, mas sim proibindo aquilo que faz apologia a crimes, a sexualização e também o uso de drogas. O parlamentar destaca a importância do tema e diz que foram feitas adequações com relação ao projeto similar protocolado no ano passado. Por isso que a gente mudou apenas o nome e fizemos algumas adequações para que não fique caracterizado, como o prefeito entendeu, como uma censura, né, o jurídico do prefeito. Rede de proteção, e ela deixa muito claro que é uma rede dentro da educação municipal, dentro das nossas escolas, com um único objetivo, que é orientar e responsabilizar aqueles que estão fazendo apologia sobre sexualização, sobre uso de drogas ilícitas e também sobre criminalidade. O parlamentar acrescenta ainda que a facilidade de acesso digital por meio da internet faz com que todo tipo de música seja amplamente divulgado aos jovens. Hoje as redes sociais, a própria internet, né, ela facilita o acesso. Mas na condição de vereador eu posso legislar para o município, né? Eu não posso legislar para a regra que o pai vai colocar dentro da sua casa. Então por isso que eu falo, a educação ainda vem de casa. Os pais dentro de casa têm que ser autoridade, têm que colocar regra e fazer valer. Ali, se o pai quiser ouvir música que faça apologia a crime, o problema é dele, né? As consequências vão ser dele. Agora, dentro das escolas, eu posso sim aplicar projetos de lei, o prefeito pode sancionar, desde que traga proteção às nossas crianças, que é o foco principal desse projeto, que é a rede de proteção, que proíbe qualquer tipo de estilo musical que venha fazer apologia, crime, à sexualização, à pornografia, ao uso de drogas ilícitas e outras coisas também que não vão agregar em nada para a nossa juventude. Primeiro Câmara Integrada do ano de 2025 comemora aniversário dos servidores do mês de janeiro. Vamos conferir como foi. Os 34 servidores da Câmara Municipal de Campinas, aniversariantes do mês de janeiro, foram recepcionados com um café da manhã no refeitório da Casa Legislativa em mais uma edição do programa Câmara Integrada. Estamos começando um novo período legislativo, né? Novos vereadores, ano novo. Então a gente quer retomar o programa Câmara Integrada, que se mostrou muito importante nos anos anteriores, né? E uma das importâncias é permitir isso, a confraternização, a integração, o encontro dos servidores dos vários setores nesse dia em que a gente marca para comemorar os aniversariantes do mês. É uma ação
da diretoria de gestão de pessoas, né, da coordenadoria de saúde, e tem se mostrado também importante para isso, para construir um clima organizacional saudável, feliz. As pessoas se sentem bem, produzem mais, e é esse ambiente que a gente quer manter na Câmara Municipal de Campinas. Entre os aniversariantes presentes na comemoração estava o vereador Permínio Monteiro, que comemorou seus 58 anos no último dia 5. E é uma honra, né, estar participando com o pessoal, interagindo, isso é importante para a gente agregar valores e ter aí um relacionamento mais intenso, né, e com mais amizade, conhecendo as pessoas. Isso é muito bom, né, e ter a amizade, que é o mais importante. Os amigos, os colegas, que cada um respeita o outro da maneira que tem que ser. Servidora há 10 anos da Câmara, a Yasmin acredita que a ação é positiva e proporciona melhoria no clima no ambiente de trabalho. É bacana, é um momento que a equipe pode se reunir aqui, conversar. Em tempos de home office é um momento bem diferente que integra a turma e eu acho que ajuda para produzir um melhor trabalho. Dificilmente a gente tem a oportunidade de reunir todos da equipe num dia assim. Tem a minha equipe toda ali, é bem difícil a gente conciliar horários para que esteja todo mundo junto. É um momento que está todo mundo conversando, se atualizando da vida, dos problemas, então é bem bacana. De acordo com esse analista legislativo auditor, um dos aniversariantes de janeiro, o Câmara Integrada valoriza os servidores da Casa de Leis de Campinas. É uma ação muito positiva da Câmara. Eu já estou, acho que no 2º ano, que pelo menos que eu participo, né? Eu sou aniversariante no mês de janeiro. E é uma ação importante porque reúne os aniversariantes do mês para confraternizar com café, para dividir experiência, conversa um pouco aqui e compartilha. E principalmente agora no mês de janeiro, né, que a gente teve o período de final de ano, e aí a gente reencontra os colegas, né, um ambiente de descontração, um ambiente muito bom. E é uma ação muito positiva da Câmara, essa Câmara Integrada, e que permaneça assim. No quadro Na Ponta do Lápis de hoje, especialista esclarece sobre os impactos que a alta do dólar podem causar no bolso do brasileiro. E também dá dicas de como não ser afetado com toda esta situação. Está começando mais um Na Ponta do Lápis e hoje vamos falar sobre a alta do dólar, sobre qual que é o impacto dessa moeda norte-americana na vida dos brasileiros. Por isso, ao meu lado está o professor de economia Isaías de Carvalho Borges, que vai nos explicar melhor sobre esse cenário atual. Professor, a disparada do dólar nos últimos dias chegou na casa dos R$6 e acendeu um alerta para o governo brasileiro, né? Para a gente começar, qual que é o motivo dessa alta da moeda norte-americana? Bom, vamos lá. O aumento do preço do dólar no mercado brasileiro, ele reflete um cenário em que está ocorrendo mais saída de dólar do que entrada. Certo? O valor do dólar dentro do Brasil depende desse fluxo de entrada e saída de dólar. Mais ou menos oferta e demanda. A entrada de dólar seria a oferta de dólar e a saída seria a demanda. Quando ele está aumentando, significa que o fluxo de saída está maior do que o fluxo de entrada. Né? O que determina esses dois fluxos, entrada e saída? Tanto fatores internos quanto fatores externos. Então, por que alguém que tem investimento em dólar no Brasil decide sair do Brasil levando seus dólares? No final do ano, o fator principal foi o fator interno, algumas incertezas em relação, por exemplo, às propostas do Ministério da Economia, da Fazenda, em relação à reforma tributária. Né? Um exemplo, como o governo tem muita dificuldade em cortar gasto, e ao mesmo tempo você tem sinalização de isenção fiscal, vou dar um exemplo, a notícia de que haveria uma isenção de imposto de renda para todas as pessoas que ganhassem menos de 5 mil, certo? Se o governo vai abrir mão de alguns impostos e não consegue ao mesmo tempo reduzir gasto, ele vai ter que compensar isso com outro tipo de imposto. Então, uma possibilidade seria cobrar impostos, por exemplo, das pessoas mais ricas, das pessoas que têm investimento, por exemplo, pessoas que têm investimento no mercado de ações. Então,
Perante essa incerteza, muitos estrangeiros que tinham dinheiro aplicado na Bolsa de Valores brasileira saem do país, mediante o risco de, em algum momento, o seu rendimento ser taxado. Então, o aumento brusco, né, repentino do dólar no final do ano, refletiu essas incertezas em relação às medidas que o governo poderia tomar para resolver o equilíbrio fiscal. Certo? Agora, fatores externos também ajudam a explicar. Desde a eleição nos Estados Unidos, que há um clima de muita incerteza em relação ao que vai ser feito a partir de agora em relação à economia norte-americana. Ao novo governo. O novo governo. Né? O presidente eleito fez uma campanha fazendo diversas promessas, para não dizer ameaças, em relação à economia, que se elas forem de fato realizadas, elas terão impactos muito grandes no comércio mundial e, consequentemente, no valor da moeda do dólar. Mas, até o momento, não houve nenhuma medida definitiva em relação a isso. O governo já assinou vários decretos, mas em relação à economia especificamente, mas apesar do governo não ter assinado, o discurso continua. Então, o principal medo do mundo hoje é o governo fazer o que prometeu, que é aumentar ou criar tarifas sobre importações. Sobretudo dos países China, dos BRICS, alguns países da América Latina, etc. Por que isso cria um clima de incerteza? Porque se você cria tarifa num país que é simplesmente a maior economia consumidora do mundo, isso vai afetar o comércio mundial de diversos produtos. E, consequentemente, afeta também o valor do dólar. Vai afetar o fluxo de exportação de diversos países, inclusive do Brasil. Então, essas oscilações do câmbio, que apesar, né, de ter, que ele chegou a 6,27, hoje está próximo de 6, apesar dessa queda, mas o clima ainda é de muita incerteza. Essas incertezas continuam enquanto continuarem esse clima de incerteza em relação ao que de fato o governo norte-americano vai fazer sobre as promessas que foram feitas na campanha. Né? Do lado interno, o governo entendeu a necessidade, tanto que o governo trocou o ministro das comunicações, porque ficou claro para o governo que havia assim, uma certa deficiência de comunicação, comunicar melhor as medidas pode reduzir o impacto. Então, eu diria que do lado interno, o governo está tentando reduzir, anular aqueles fatores que geram instabilidade no câmbio. Mas, apesar disso, o cenário é de instabilidade porque, por outro lado, o cenário externo é muito conturbado neste momento. E quais os principais impactos causados por essa alta do dólar na inflação brasileira? É forte, né? Eu diria que hoje o câmbio é o principal fator, é o principal peso na inflação brasileira, por duas razões. Primeiro, grande parte do que nós consumimos é importado ou tem componentes importados. Então, quando o dólar sobe, vai ter um aumento de custo para quase tudo que nós consumimos. Se não for direto, é indireto. Se não for direto, isso. Se não for direto, é indireto. Então, os produtos importados, o efeito é rápido. Então, por exemplo, um azeite importado ou um vinho importado, quando o dólar sobe, ele sobe junto. Um carro importado sobe junto. Mas quando você tem um carro, por exemplo, nacional, fabricado no Brasil, mas uma parte grande dos equipamentos, dos componentes, são importados. Então, em algum momento, esse efeito vai chegar. Então, assim, quando o dólar sobe, aumenta o custo de quase tudo que nós consumimos. Por isso que tem um efeito forte na inflação. Além disso, sobretudo no caso de alimentos, o Brasil é um grande exportador agrícola. Quando o dólar sobe, aumenta as exportações, porque fica mais vantajoso vender fora do Brasil do que dentro do Brasil. Se aumenta as exportações, reduz a oferta no mercado interno, sobretudo de alimentos. Então eu tenho aí um outro mecanismo de pressionar a inflação no Brasil quando o dólar sobe. Exemplo, carne. Outro exemplo, café. O Brasil é um grande exportador de café. O dólar sobe, é muito mais vantajoso vender fora. Para fora do que para o mercado, mercado interno. Então falta no mercado interno e você tem uma outra pressão inflacionária. Então o câmbio hoje no Brasil, né, quando eu falo câmbio, estou me referindo ao valor do dólar aqui dentro, tem um efeito muito forte sobre o preço interno.
Então, a gente pode ver que piora o poder de compra do brasileiro, Com né, certeza. professor? E como não ser afetado com esse impacto causado pelo dólar, né? Quais as principais dicas para tentar escapar? Num curto prazo, você pode escapar desse efeito buscando alternativas, né? Porque hoje o mercado brasileiro, felizmente, ele é bem diversificado em relação a marcas, em relação a modelos, em relação a, né, tipos, etc. Então você pode fugir no curto prazo, porque isso é uma coisa interessante. Quando o dólar sobe, a inflação é um fenômeno que ela ocorre de forma descoordenada entre os produtos, né? O dólar sobe, o efeito vai ser de 10% num produto, de 5% em outro, 0%. Então, no primeiro momento, você tem muitos produtos que não vão ser alterados, o preço não vai ser alterado. Então, a primeira dica é essa, ficar de olho, né, naquilo que você consegue substituir e buscar, então, naquele momento do aumento, um produto mais barato ou mais em conta, um substituto mais barato. No médio e longo prazo, fica difícil, porque no médio e longo prazo todos os preços vão subir, né? No caso, por exemplo, de alimentos, também é complicado, porque alimentos, eu estou falando de produtos que são básicos, muitas vezes é difícil a substituição, né? E outra coisa interessante, você pega no caso da carne. Quando aumenta o preço da carne, você tem um movimento no mercado interno de substituir a carne por outras fontes de proteínas mais baratas. Mas daí aumenta o preço dessas... Mas aí aumenta o preço porque aumenta a demanda. Então, num primeiro momento, dá até para fugir de um preço alto buscando um substituto mais barato. Mas no médio prazo, esse efeito se anula, porque esse aumento de preço acaba contaminando quase todos os segmentos. Outra coisa importante, quando a inflação sobe no Brasil, o mecanismo que o governo utiliza, melhor, o Banco Central utiliza para anular esse efeito na inflação é aumentar os juros. Quando você aumenta os juros, você tem dois efeitos ruins na economia. Primeiro, aumenta o custo de investimento. Então, a tendência é a economia desacelerar. Então, desacelerar significa que as empresas vão investir menos e isso pode ter um reflexo negativo no mercado de trabalho. Então, você cria um cenário em que você está perdendo poder de compra porque os preços estão aumentando e, ao mesmo tempo, aumentando o risco de desemprego. O segundo fator ruim do aumento da taxa de juros é que o aumento da taxa de juros tem efeito direto sobre o crédito. Então fica mais difícil conseguir crédito, os juros ficam maiores. Certo. Então, num primeiro momento, o efeito negativo do aumento da taxa de câmbio é a inflação. Mas se esse dólar permanece caro, no segundo momento o Banco Central vai ser obrigado a aumentar a taxa de juros para tentar segurar. E esse aumento de taxa de juros traz outros efeitos negativos sobre a economia. Desemprego, risco de desemprego e restrição de crédito. O combustível também é afetado, né, professor? Totalmente, porque embora o Brasil seja hoje praticamente autossuficiente de petróleo, mas a política de precificação da Petrobras é atrelada ao dólar, certo? Se está certo, se está errado, outra questão, mas o fato é que é assim que vem sendo feito a política de reajuste de preço de gasolina no mercado brasileiro, desde o governo Temer, né? Então o aumento no dólar reflete sobre a gasolina, certo? E que aí vem a outra questão importante da inflação. Como o Brasil é um país muito grande, em que grande parte do transporte de mercadorias interno é feito por um modal rodoviário, então aumento no preço da gasolina e do diesel é mais uma pressão sobre o custo de transporte, mais uma pressão inflacionária, certo? Então, a gasolina é uma coisa muito complicada, o combustível, em geral, é muito complicado porque ele é um preço que ele contamina tudo, porque ele é frete, ele aumenta o custo do frete. E como o país é grande demais, o aumento no custo do frete tem um efeito muito forte sobre o preço de tudo, da comida. Efeito dominó, né? Efeito dominó, né? Então, bem lembrado a gasolina, porque ele é um fator importante aqui neste processo de transmissão, né? Por que o dólar chega no arroz? Então o dólar chega no arroz por diversos fatores, dentre eles é porque o dólar aumenta o preço da gasolina, do diesel, que aumenta o preço do frete, que vai refletir lá no preço do consumidor final.
E também tem a questão, como a gente falou, dos alimentos, né? Se o pessoal, os carros que são flex, começarem a utilizar o etanol, vai aumentar a demanda. Exato. E aí o preço também exatamente. vai aumentar. No primeiro momento, por exemplo, aumentou a gasolina hoje, o etanol não vai subir hoje o preço. Então, hoje eu até consigo abastecer com etanol barato. Mas a próxima vez que eu for encher o tanque, já não vai estar mais barato. Vai ter uma diferença já. Porque depois de 2, 3 semanas, todo mundo migrando para o etanol, aumenta o preço do etanol. Sem contar que no caso do etanol, tem um fator aí que precisa ser considerado. O açúcar. O Brasil é um grande exportador de açúcar. Então, se o dólar sobe, mais cana-de-açúcar é direcionado para produzir cana, para produzir açúcar. E sobra menos cana para produzir álcool, que reduz a oferta. Então, normalmente, quando o câmbio sobe, você também tem aumento no preço do etanol. E da questão das viagens ao exterior, é melhor evitar nessa época, né, professor? Sim, né? O setor de turismo é um setor que normalmente sofre. O turismo interno, ele ganha no primeiro momento quando você tem aumento do câmbio, né? Porque se você olhar, por exemplo, agora, recentemente saiu um estudo mostrando que o final de ano e início de ano recente, né, final de 24 e início de 25, houve um aumento de preço no turismo interno. Por quê? Muitas pessoas que iriam viajar para fora preferem fazer o turismo interno. Então aumenta a demanda aqui e aumenta o preço. Então o turismo nacional, num primeiro momento, ele se beneficia dessa desvalorização do real ou do aumento do preço do dólar, né? Porque fica caro você fazer viagem internacional. Certo. Professor, muito obrigado, então, por todas essas orientações, né, sobre esse cenário atual que a gente está vivendo, né, desse aumento da moeda norte-americana. Eu agradeço a oportunidade e espero que tenha ajudado a entender melhor o cenário. É isso então, professor. Muito obrigado. E, pessoal, não se esqueçam de acompanhar toda a nossa programação no YouTube, TV Câmara Campinas, e também de nos seguir nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, TV Câmara Campinas. Um abraço e até o próximo Na Ponta do Lápis. O quadro Adote um Bichinho desta semana está, como sempre, muito especial. Os nossos amigos estão ansiosos para ter um novo lar. Você confere agora várias opções de cães e gatinhos, filhotes, adultos, da Associação Anjos de Rua de Campinas, do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal e também da Associação Amigos dos Animais de Campinas. Todos os animais estão saudáveis, vacinados e castrados. Adotar é um ato de amor. Vamos conhecer os bichinhos que estão para a adoção nesta semana? A Associação Anjos de Rua de Campinas tem vários cães e gatos aguardando uma família. O Ted é um cãozinho muito lindo de apenas 2 anos e de porte pequeno. Ele já está castrado e vermifugado. Ele é dócil e bem sociável com outros cachorros. Além disso, adora uma casa com quintal para brincar muito. Para mais detalhes sobre o Ted, é só entrar em contato com a Regiane. E olha que simpático é o Duque. Ele tem 3 anos, é de porte médio e um ótimo cão de guarda, sempre alerta, ideal para proteger sua casa. Já está castrado, vacinado e vermifugado. É um cãozinho amigável e brincalhão e que convive muito bem com outros animais, crianças e idosos. Se você se interessou, é só falar com o Israel. Esse gatinho mais fofo de olhos azuis é o Tigre. Ele é de porte pequeno e tem menos de 2 meses. Que tal levar esse bebê para casa? Para mais informações sobre o bichinho, entre em contato com a Carla Vieira. Para saber mais sobre o trabalho e como ajudar a Associação Anjos de Rua, acesse o site que está na tela. O DPBEA, Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal,
tem mais bichinhos aguardando um lar. A Shakira é uma caramelo dócil, de porte médio, inteligente e muito carinhosa. Ela foi resgatada pelo SAMU Animal no bairro Cidade Universitária em 2022. No DPBEA, recebeu todos os cuidados necessários. Foi vermifugada, castrada e vacinada. Está super saudável e agora aguarda por uma adoção responsável. E esse gatão já idoso é o Titã. Apesar do tamanho, é a meiguice em forma de gato. Ele também foi resgatado pelo SAMU Animal em 2022 e passou por todo o tratamento no DPBEA. O animalzinho foi microchipado, além de ter castração, vermifugação e vacinas garantidas pelo departamento. Agora, esse senhorzão gentil só precisa de um lar cheio de carinho para ter sua segunda chance. O Lobinho é um cão dócil e muito carinhoso, que foi resgatado pelo SAMU Animal no ano passado no Jardim Campos Elíseos. O cãozinho já passou por exames e tratamento e está 100% saudável, pronto para ser adotado. Também já está vacinado e vermifugado. A Nefertiti é uma gata dócil e jovem. Ela chegou ao DPBEA no ano passado, onde passou por exames e tratamento. Também recebeu microchip, foi vermifugada e castrada. Que tal dar um lar para essa linda gatinha? Para quem quiser adotar qualquer animal do DPBEA, é só se conectar ao portal Animal de Campinas, clicar no ícone Adoção e acessar as fotos e informações sobre os bichinhos. A Associação Amigos dos Animais de Campinas também tem gatinhos e lindos doguinhos para adoção. A Lua é essa charmosa gatinha siamesa, de apenas 7 meses, e já castrada. Ela também aguarda ansiosamente por um lar para compartilhar todo o seu amor. O Theo é esse gatinho rajado e muito dengoso. Ele tem 7 meses, já está castrado e é super brincalhão. Que tal dar uma chance para esse bichano? A gente encerra o quadro de hoje com essa maravilhosa estopinha, a Gaia. Ela tem 1 ano e já está castrada, apenas esperando uma casa cheia de amor para começar uma nova história. Para adotar qualquer animal da Associação Amigos dos Animais de Campinas, entre no site e preencha a ficha de interesse. Começo de semana instável, ontem e hoje nebulosidade em alta e segue assim a previsão para amanhã, quarta-feira, com o sol tentando aparecer, mas entre muitas nuvens e pode chover no fim da tarde e início da noite. Por conta desta condição, o calorão dá uma trégua, viu? Vamos às temperaturas, a mínima de 20 graus, ao longo do dia a temperatura até sobe, podendo chegar aos 29 graus aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e nos vemos amanhã na quarta-feira ao meio-dia. Até lá. Tchau, tchau.